Olá, bom dia! Mais uma vez juntos com aquela nossa conversa gostosa e peço mais uma vez licença para estar em sua companhia, para batermos aquele papo gostoso que fazemos todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, nas redes sociais. E hoje quero falar para você a respeito da clepsidra. Sabe o que significa isso? A clepsidra era um relógio de água que foi feito para o rei Amenópis I nos anos de 1500 antes de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, você já calcula a extensão da profundidade desse elemento, né? Porque o que acontecia? Veja bem, esse instrumento ele media o tempo com base na velocidade do escoamento da água. Então, conforme a água ia escoando, eles ali conseguiam identificar os minutos, as horas e também os dias. Isso é muito interessante, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque hoje nós temos outro relógio, né? Aquele relógio que a gente tradicionalmente usava antes do pulso, geralmente na mão esquerda, né? Mas hoje, através do celular, então as horas são vistas no aparelho, são poucos que usam até diante do passado esse relógio. Mas por que eu estou falando para você? Para te explicar das várias formas que as horas eram de alguma forma observadas por cada um de nós, não é? Então, antigamente nós víamos de uma forma, lá na antiguidade de outra forma e hoje vemos de outra forma. Então são várias formas, não é? Se vê. Pois é. Nós também temos as formas mentais. O que são as formas mentais? Podemos dizer que são as forças que elas interagem de forma por detrás dos bastidores, sabe? Aquelas formas que nos direcionam, nos conduzem, às vezes até nos induzem a comportamentos, a desejos, enfim. E quais são essas formas mentais? São várias, são na verdade inúmeras, só que nós queremos descrever aqui as 7 mais importantes. A primeira delas, meu amigo, minha amiga, é a parte espiritual, né? Porque é aquela que é eterna, que está em nós. E vai passar um dia, porque nós estaremos numa outra dimensão, com a passagem que nós fazemos desse mundo para um outro, que é chamada morte. É isso mesmo, né? Então, a parte espiritual é uma das formas mentais, aonde nós sentimos impulsos dentro de nós, uma força, né, que nos condiciona, que nos dirige na nossa vida. Mas também tem uma outra forma mental, que é a intuição. É aquela voz, aquele sentimento que nós não descrevemos ele de forma material, mas ele é abstrato, ele é sutil e que se manifesta em nós também. Então, a intuição. Temos também o nosso ego, que é o nosso eu, que é muito afetado por aqueles que desenvolvem eles num patamar muito grande. Por exemplo, os artistas, né? Por que artistas tão famosos, tão brilhantes, como vimos, né, no passado, cantores, né, que você pode aí identificar vários, que se refugiavam na droga, que se refugiavam em remédios. Por quê? Será que o ego deles era desenvolvido a tal ponto que depois que eles estavam na condição normal, aquele ego não era alimentado e gerava vazios, ausências que eles teriam que compensar através de um remédio, através de uma droga? Então é o nosso ego, que também de forma sutil interage com a gente. Temos também os nossos medos. Tem mais de 365 vezes que são citados na Bíblia a palavra não temas. Por que será, meu amigo? Por que será, minha amiga? É porque nós temos essa forma que nos condiciona também, que é o medo, que são os nossos medos. Também temos os desejos, e quantos desejos, né? Que também se manifestam em nós, que interagem em nós, na nossa vida. Um abraço para Alda Alves, que está nos assistindo. Deus abençoe você, Alda, sua família. Temos também a vontade de viver.
essa vontade da vida, que é tão adversa, porque às vezes a pessoa tem tudo para que ela não viva, mas ela tem uma força de viver que ela supera toda aquela adversidade. Então também é uma força que interage em nós. E a parte física, né? Que nós precisamos cuidar, do qual eu já ando trabalhando muito em mim, afinal de contas, de janeiro até março eu fiz um regime, né? Perdi 18 quilos, hoje estou na média de 17 quilos, estamos chegando no fim do ano. Mas por quê? Porque eu procurei manter. Difícil, mais difícil de perder o peso é você manter o peso que você perdeu, né? E é o que eu engordei 1 quilo dos 18, com 17 hoje. Então realmente, meu amigo, minha amiga, é essa parte. Então vamos recapitular: parte espiritual, uma forma mental; intuição, outra parte mental; o ego, outra parte mental; os medos, outra parte mental; os desejos, outra parte mental; vontade de viver, outra parte mental; e o físico, a outra parte mental. Tudo isso está em nós, interagindo o tempo inteiro, como fosse um fantasma, sabe, atrás de nós, ó, nos impulsionando, nos levando, nos direcionando, nos conduzindo, nos dando elementos para que a gente possa definir comportamentos, atitudes, ideias, pensamentos e tudo isso. Então, eu comecei falando do relógio de água, que é a clepsidra, foi feito lá 1500 a.C., para mostrar vários tipos de horas, várias formas de se ver a horas, e chegamos em nós, em mim e em você, meu amigo, as formas que nós temos. Agora, cabe a nós definir cada uma delas, analisá-las e poder assim trazer toda uma parte de organização dentro de nós. Estamos falando muito sobre isso, a organização interior, para que nós possamos superar as adversidades, caminhar nesse mundo que às vezes é difícil, né? Então, justamente, meu amigo, minha amiga, eu quero convidá-lo nessa manhã a pensar, a analisar muito esse fato na sua vida, para que você possa ter qualidade de vida. É isso mesmo. Você tenha qualidade de vida. Saiba como caminhar passo a passo, vencendo todos os intempéries que se manifestam no nosso dia a dia, e assim alcançarmos uma qualidade, uma condição de vida onde temos dentro de nós o equilíbrio, a clareza, e esses elementos possam caminhar com a gente e ser uma base para nós, para que quando nós passarmos por momentos que não tão suaves, a gente possa recorrer a essa força que existe em nós, e assim então conseguirmos viver de forma melhor em todas as áreas. Então não se esqueça, e nós pedimos, Espírito Santo, vem trabalhando na nossa parte espiritual, na minha parte espiritual, na sua, meu amigo, nossa intuição, Espírito Santo, nosso ego. Vem, Espírito Santo, trabalhando nos nossos medos, nos nossos desejos, Espírito Santo, na nossa vontade de viver. Vem trabalhando na nossa parte física. Nós nos entregamos a Ti, sabemos que é uma força que está acima de todas as forças, que possa organizar, Espírito, que é essa força suprema, divina, organizar todas essas formas mentais em cada um de nós, e assim possamos ter êxito e vitórias na nossa vida. Um abraço, fique com Deus, e a gente vai conversando e vamos batendo aquele papo gostoso, eu com você e você comigo, sempre com alegria no coração, a paz na alma, seguindo a Jesus e caminhando com Ele. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.